Domingo, dia 18 de setembro. Os primeiros anos. Depois que Cristo condescendeu em deixar seu excelso domínio, descer de uma altura infinita e assumir a forma humana, poderia haver adotado qualquer condição da humanidade que preferisse. Mas grandeza e posição não significavam nada para ele. Escolheu o modo de vida mais baixo e humilde. Belém foi o lugar de seu nascimento, e, de um lado, sua linhagem era pobre, mas seu pai era Deus, o dono do mundo. Nenhum vestígio de luxo, comodidade, satisfação ou condescendência egoísta foi introduzido em sua vida, a qual era uma constante rotina de abnegação e sacrifício pessoal. Em conformidade com seu nascimento humilde, ele não teve evidentemente grandezas nem riquezas para que o crente mais humilde não possa dizer que Cristo jamais experimentou a tensão de angustiante pobreza. Se ele tivesse a experiência de exterior ostentação, riquezas e magnificência, a classe mais pobre da humanidade teria evitado sua companhia. Ele escolheu, portanto, a condição inferior da grande maioria das pessoas. A verdade de origem celestial seria seu assunto. Competia-lhe semear a verdade na terra, e veio de tal maneira que fosse acessível a todos, para que unicamente a verdade causasse uma impressão sobre os corações humanos. O contentamento de Cristo em qualquer circunstância irritava seus irmãos. Eles não sabiam explicar a razão de sua paz e serenidade, e nenhuma persuasão da parte deles podia induzi-lo a participar de quaisquer planos ou medidas que dessem a impressão de trivialidade ou de culpa. Em todas essas ocasiões, ele se afastava dessas atitudes, afirmando claramente que elas desviariam a outros e não eram dignas dos filhos de Abraão. Teve que dar tal exemplo para que as criancinhas, os membros mais novos da família do Senhor, nada pudessem ver em sua vida ou caráter que justificasse algum mau ato. Você é muito meticuloso e esquisito, diziam os membros de sua própria família. Por que você não é como as outras crianças? Mas isso não era possível, porque Cristo devia ser um sinal e um prodígio desde a sua juventude no que dizia respeito à rigorosa obediência e integridade. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que retrato nós temos aqui dado pelo Espírito de profecia sobre a infância de Jesus. E vejam que isso tem lições importantes para nós. Muitas vezes nós podemos pensar que crianças podem ter alguma desculpa para fazer aquilo que é errado, pois são crianças, ainda não sabem nada. Mas não. Cristo, ele nos deu o exemplo e deixou o exemplo inclusive para as nossas crianças, para os nossos pequenos. Que nós possamos nos lembrar disso, que possamos nos atentar ao exemplo de Cristo aqui, não é? E agora nós vamos ler aqui só mais um texto que está no livro Caminho a Cristo e diz o seguinte: cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo, endurecendo o coração, tornando a vontade depravada, entorpecendo o entendimento e deixando-o cada vez menos sensível ao terno apelo do Espírito Santo de Deus. Vejam só, hein, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que acontece quando nós praticamos cada ato de transgressão ou negligência aqui, né? E ela continua dizendo o seguinte: até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho. Qualquer tolerância com o pecado fortalecerá a inimizade da pessoa contra Deus. Aquele que persistir na infidelidade ou permanecer indiferente à verdade divina, colherá o que plantou. Em toda a Bíblia, não há um alerta mais assustador contra a falta de seriedade em relação ao pecado
do que as palavras de Salomão quanto ao perverso. As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios capítulo 5, verso 22. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós não acariciemos o pecado, que nós não sejamos negligentes, porque isso afeta o nosso caráter, e não somente o nosso, mas também afeta outras pessoas que podem pensar aí que as coisas não são sérias, não é? Que não tem nada a ver, sabe? Esse pensamento que muitas vezes a gente acaba cultivando e nutrindo e ainda estimulando nas outras pessoas. Não, isso não tem nada a ver. Não é bem assim, senão você vai ser muito radical. Que nós possamos ver aqui o exemplo de Cristo, né, como nós lemos no primeiro texto, que estava no livro Fundamentos da Educação Cristã, e que nós possamos ver esse alerta aqui que a irmã White também faz no livro Caminho a Cristo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.